Graça e paz, povo de Deus, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Seguindo nos nossos estudos sobre a ciência e a arte da preparação e entrega do nosso sermão, hoje iremos estudar o perfil do pregador, da pregadora relevante. Frente a todos os nossos desafios, você sabe quais são os cuidados que precisamos ter antes, durante e depois da nossa pregação? O que não pode faltar no perfil do pregador, da pregadora que deseja impactar a nossa geração com a mensagem de Deus? Essas são algumas e outras dúvidas que iremos responder a partir de agora. Portanto, tome o teu material de apoio e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Anote aí no seu material de apoio, no seu caderno, no seu bloco de anotações, quais são os nossos objetivos, os objetivos da nossa aula. Primeiramente, é compreender a importância da postura no ato da pregação. Você sabia que a postura comunica? Que os gestos dizem muito a nosso respeito? Se estamos nervosos, se estamos tranquilos quando vamos transmitir a palavra, se temos autoridade ou não. Pois é, nós vamos estudar isso. Segundo, conhecer as principais dificuldades que os pregadores enfrentam e, por último, compreender quais os elementos indispensáveis para todo pregador, para toda pregadora. Nós vamos estudar o perfil do pregador relevante. Mas antes disso, nós precisamos compreender, na realidade, só vou trazê-los à memória, pois nós já temos outras aulas falando sobre isso, o que é pregação. E eu quero convidar para a nossa conversa Hernandes Dias Lopes, pois ele diz que pregação, observe comigo, é a comunicação oral da verdade bíblica pelo Espírito Santo, por intermédio de uma personalidade humana para um determinado público, com a intenção de provocar uma reação positiva. Vamos observar melhor a definição de pregação que Hernandes Dias Lopes nos traz? Pois bem, primeiro, ele diz que pregação é comunicar. Pregação é conversa em tom familiar, como já vimos anteriormente. Pregação é falar, pregação é comunicar uma verdade que é bíblica. Portanto, nós temos aí tanto o ato da pregação, que é a comunicação, como também a fonte de toda a pregação, que deve ser bíblica. Pelo Espírito Santo, portanto, nós temos a origem, o próprio Espírito Santo de Deus, por intermédio, observe comigo, de uma personalidade humana, ou seja, a Bíblia é a fonte, o Espírito Santo é o inspirador da pregação, mas esta mensagem é transmitida através de uma personalidade, de um homem, de uma mulher, que se dispõe a levar a mensagem de Deus. E eu digo com muito carinho a vocês, respeite a sua personalidade. Não cabe ao pregador assumir a identidade de uma outra pessoa, talvez para parecer mais espiritual ou mais intelectual. Seja você mesmo. Pregar é comunicar. Pregar é falar de uma verdade bíblica. A fonte é a palavra. Pregar é estar inspirado pelo Espírito Santo. Mas pregar também é respeitar a sua própria identidade. E ele conclui para um determinado público, a igreja, o seu ouvinte,
com um propósito: a promover ou provocar uma reação positiva, levar este ouvinte a tomar uma atitude. Esta é a definição de Hernande Dias Lopes quando ele trata de pregação lá no seu livro Pregação Expositiva. Mas afinal de contas, quem é este indivíduo chamado pregador? Vamos entender? O pregador é o indivíduo que, em resposta do chamado de Deus, assume a condição de arauto. Anote aí, o pregador, a pregadora, é um arauto, aquele que anuncia uma mensagem. Logo, o seu trabalho, o seu labor, consiste em, primeiramente, viver essa mensagem, para que depois ele possa proclamar esta mensagem, levando Cristo aos seus ouvintes. Então, a primeira figura de um pregador, de uma pregadora, é que ele é um arauto. Mas também, segundo John Stott, o pregador é um dispenseiro dos mistérios de Deus, e vemos isso claramente quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 4. Ou seja, da autorrevelação de Deus, ou a autorrevelação de Deus que ele confiou aos homens. Então, o pregador é este que leva a mensagem de Deus, a revelação que Deus fez de si mesmo ao homem. Então, primeiramente, nós vemos o pregador como um arauto, aquele que anuncia uma mensagem, como também um despenseiro. O despenseiro é aquele que vai à dispensa. Ele vai preparar o alimento com muito cuidado, tendo autoridade sobre este assunto, pois ele precisa conhecer os alimentos que ele vai preparar e como combinar esses alimentos, e depois ele vai servir este alimento. Então, observe que o pregador, a pregadora, primeiramente, é um hermeneuta, pois ele vai à palavra, ele prepara esta mensagem, interpretando esta mensagem, para que depois, através da homilética, que é a nossa ciência e arte da preparação e entrega do sermão, até que ele possa levar aos ouvintes. Este é o indivíduo chamado pregador. Bem, nós sabemos que pregar a palavra de Deus não é fácil. Nós nos deparamos diante de muitos desafios, e eu estou falando na preparação e entrega desta mensagem. Nós somos desafiados o tempo todo. E quais são as dificuldades mais comuns no nosso sermão, na preparação e entrega do nosso sermão? Eu vou dizer algumas das nossas dificuldades mais comuns, mas se você identificar outra dificuldade, deixa aí nos comentários, tá bom? Primeiramente, é a falta de preparo do pregador. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse: aquele que cessa de aprender, também cessa de ensinar. Aquele que não semeia, conclui Charles Spurgeon, nos seus estudos, não colhe no púlpito. Talvez uma das dificuldades que mais temos na preparação e na pregação da nossa mensagem é a falta de preparo. É o pregador, a pregadora, o ensinador, o pastor que deixou de crescer, como Pedro diz na sua epístola em 2 Pedro 3,18, de crescer na graça e no conhecimento. Portanto, o pregador relevante, aquele que deseja impactar a sua geração, precisa ser alguém abundante nos estudos, precisa estar preparado. Por isso, a importância de participar de um curso de teologia, de um bacharel,
de fazer um curso talvez de oratória, um específico em homilética, para que possa transmitir a palavra de Deus, a mensagem de Deus com clareza e excelência. Então a falta de preparo do pregador é uma das dificuldades que enfrentamos na entrega da nossa pregação, no preparo do nosso sermão. Como também a falta de unidade corporal na pregação. O sermão, gente, precisa ter um só assunto, uma só matéria. Esta falta de unidade temática na pregação leva o ouvinte a depreciar até mais correta a exposição da palavra de Deus. Esta falta de unidade na pregação desqualifica o pregador. Esse negócio de falar muito, às vezes está falando sobre um determinado assunto e para mostrar um nível de intelectualidade superior aos demais, ele começa a introduzir outros temas e mistura as ciências, teologia, filosofia, antropologia, enfim, ele começa a fazer esta salada de assuntos e no fim ninguém entendeu absolutamente nada. Tomamos cuidado. A mensagem deve ter um só assunto para que isso possa ficar claro na mente dos ouvintes, tá bom? Por isso a importância desse preparo do sermão com muito cuidado, como já vimos anteriormente em outras aulas aqui disponíveis no nosso canal. O sermão ele parte de um texto, então um texto é importante, depois um tema, uma ideia central e por isso a importância da unidade. A ideia central nos ajuda a manter a unidade do nosso sermão, da nossa pregação, a tese, depois uma introdução, desenvolvimento, conclusão, até chegar no ápice da sua mensagem, que é levar o ouvinte a tomar uma atitude frente àquilo que você ministrou, tá bom? Então, cuidado com esta unidade do sermão. Também a falta de vivência do pregador, tá? A falta de prática da vida cristã. Os que anunciam a palavra de Deus devem estar dispostos também a obedecê-la. Charles Adams Spurgeon dizia que um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. É forte, não é mesmo? Não pense que Satanás vai trazer alguém de fora. Ele vai usar os seus agentes dentro da própria igreja. Então nós precisamos conciliar pregação e praxis, pregação e prática. Hernande Dias Lopes, contribuindo, conclui dizendo que a vida do pregador fala mais alto do que os seus sermões. Não se esqueçam, as pessoas nos observam o tempo todo. Portanto, aquilo que nós pregamos precisa ser algo prático e nós precisamos também colocar em prática, tá bom? Essas são algumas dificuldades, como eu disse anteriormente. Se você identifica outras dificuldades na preparação e entrega do sermão, deixe aí nos comentários, nós estaremos aí respondendo e interagindo com vocês, tá bom? Quais são os cuidados que devemos ter ao se apresentar? Nós estamos estudando uma ciência, que é a homilética, que nos auxilia tanto na preparação, é o que nós fazemos no nosso gabinete de estudo, nosso período de estudo, como também na entrega, tá bom? Então tudo, ou toda esta jornada, todo este caminho é muito importante, por isso a nossa jornada é a jornada da pregação, do texto ao púlpito. Então a homilética nos auxilia. Precisamos tomar alguns cuidados. E o primeiro cuidado que eu destaco com vocês é a apresentação pessoal do pregador. Polito, um pensador romano, dizia que antes do pregador ou do orador
pronunciar qualquer palavra diante de uma plateia, a sua apresentação pessoal já revelou muito sobre ele, tá bom? Então, cuide da sua apresentação pessoal, escolha com muito cuidado a roupa que vai vestir. Aos homens é sempre recomendado, tá, que escolha uma roupa adequada, de cor neutra. É importante, sim, um terno alinhado, se possível sempre fechado nos primeiros botões. Isso transmite seriedade, tá bom? Limpo. Se tem a barba amparada, o cabelo devidamente cortado. As mulheres com roupas decorosas, tá bom? Cuidado para não escandalizar aqueles que irão lhe acompanhar através da mensagem. Tome muito cuidado com tudo isso. A postura também é importante. A postura deve ser elegante, ela deve ser natural, tá bom? Natural, segura. Orientação pastoral a você que está começando agora no Ministério da Pregação. Cuidado ao usar o microfone. Você não precisa mudar o tom de voz para parecer mais espiritual. Seja você mesmo, conforme Hernandes Dias Lopes define pregação. Seja você. Respeite a sua personalidade. Isso é muito importante. São alguns cuidados que nós precisamos ter no ato de entregar a nossa mensagem, tá bom? Outra coisa, falar corretamente diante do auditório. Clareza, coerência, perícia e autoconhecimento. Clareza, falar dizendo alguma coisa. Seja claro, tá bom? Fale transmitindo aquilo que está ao seu coração de maneira clara, revelada. Abre bem a boca, fale respeitando as pausas. Isto é muito importante para que o ouvinte possa compreendê-lo. Você tem uma mensagem, e uma mensagem que é divina. Então, portanto, ao transmiti-la, faça com clareza. Outra coisa, fale apenas o suficiente. Você conhece alguém que extrapola no tempo, você já percebeu que a mensagem acabou, mas essa pessoa continua falando, não conclui aquilo que iniciou. Isso é um problema. Tomemos cuidado. Outro, falar com conhecimento do assunto, perícia, tá bom? Fale com conhecimento do assunto. Por isso, a importância de estudar. Estudar, primeiramente, a palavra de Deus, mas também não se esqueça que outras áreas do conhecimento são importantes no ato, na ação da nossa pregação. E fale com honestidade, autoconhecimento, tá bom? A exemplo do que eu sempre faço com vocês aqui, cite as fontes. Se não foi você que produziu, se este pensamento não é de autoria sua, se esta frase não é de sua autoria, respeite isso e cite as fontes. Seja honesto, tá bom? Outro, parar de falar no momento certo. Ao atingir o clímax do discurso, da pregação, o pregador, a pregadora deve resumir as suas razões, as suas afirmações iniciais, talvez reafirmar a ideia central. Se for o caso, também apele, faça o seu devido apelo, chamando as pessoas a tomar uma atitude, mas finalize no tempo certo. Outro cuidado que devemos ter é com a falta de aplicação prática às necessidades existentes na igreja. O teólogo é alguém que dialoga com o contemporâneo, tá bom? É alguém que responde
as dúvidas do seu povo no seu tempo. Nós não devemos, então, ficar olhando apenas as conversas, aquilo que aconteceu no passado. Assim como um bom homileta, o orador é aquele que vai ao texto, aquele que busca no texto a sua fonte e transmite. Ele cria esta ponte entre o mundo bíblico ao mundo contemporâneo, aplicando esta mensagem às necessidades do seu povo no seu tempo. Outro cuidado que devemos ter é com a falta de prioridade na mensagem, a prioridade na liturgia com relação à ministração da palavra de Deus. Eu tenho ministrado pela graça de Deus em alguns lugares e às vezes a gente percebe que as igrejas cantam e apresentam e dançam e de repente alguém se posiciona e diz: agora chegou o momento mais importante do culto, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E quando você olha para o relógio, falta 20 minutos, falta 15 minutos para acabar o culto. E que prioridade é esta que nós estamos dando à palavra de Deus? Então, se você é pastor, se você é pastora, dirigente de uma igreja que me ouve neste momento, eu lhe faço um apelo. Priorize a palavra de Deus no culto. Priorize a palavra de Deus no culto. O que edifica a igreja é a palavra de Deus. Os louvores são importantes, as palestras, poesias e outras ações que realizamos no culto são importantes, mas tudo isso prepara o caminho para a pregação, pois é a palavra de Deus que vai edificar a igreja. Avancemos mais um pouquinho. Quais são os elementos indispensáveis para uma boa pregação? Primeiramente, a piedade. E quais os fatores que contribuem para uma vida piedosa? Primeiro, oração. Depois, nós temos o jejum, fome pela palavra de Deus, conhecimento e disciplina. Nós vamos compreender cada uma dessas áreas que contribuem para a piedade do cristão, como também a piedade do pregador. Tá bom? Primeiro, oração. Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. O nosso maior paradigma na oração é Jesus Cristo. As maiores batalhas são travadas na oração e nós vencemos através da oração. O pregador, a pregadora que deseja impactar a sua geração precisa, antes de tudo, ser um homem, uma mulher dedicada à oração. E.M. Boldes disse que homens mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. Charles Adler Spurgeon: não existe ninguém mais preparado para pregar aos homens, disse ele, do que aqueles que lutam com Deus em oração. Então, estudar é importante. Este ato de estar no púlpito e pregar a palavra de Deus é relevante, é importante, mas tudo isso não faz sentido algum se não tivermos uma vida de oração, uma vida dedicada de oração na presença daquele que nos chamou e é aquele que tem a mensagem a ser transmitida. Oração, fome de Deus, jejum, isso mesmo. John Piper define jejum como fome de Deus. E Hernandes Dias Lopes contribui dizendo que jejum não é fome das bênçãos, mas é fome do próprio Deus. Não é fome das bênçãos, mas é fome do abençoador. Então nós, além da oração, precisamos também ter a prática do jejum, como também fome pela palavra de Deus. É impossível
ser um pregador bíblico, eficaz, excelente, sem que haja uma profunda dedicação nos estudos da palavra de Deus e outras áreas afim. O salmista disse no Salmo 119, 97, ó, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo dia. Observe, não é todo dia, é em todo dia, é durante o dia inteiro. Estou meditando na palavra de Deus, diante de todas as minhas tarefas, meditando na palavra de Deus. No mesmo Salmos, nós encontramos o salmista dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Fome pela palavra de Deus. O pregador relevante, a pregadora relevante, também precisa ter conhecimento. Precisa ser alguém dedicado nos estudos, esmerado, pesquisador, além de também de ser um observador atento. Tá bom? O pregador, a pregadora é alguém que tem sede, que tem fome por conhecimento. Primeiramente, óbvio, o conhecimento da palavra de Deus, mas também conhecimento em outras áreas, em outras ciências, tá bom? Um púlpito fraco, diz Hernandes, produz uma igreja fraca, tá bom? E por último, eu ainda destaco disciplina e esforço. Aristóteles, pensador grego da antiguidade, dizia: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, ele conclui, portanto, não é um ato. Excelência é um hábito. Não é aquilo que eu faço uma vez. Excelência é aquilo que eu faço diariamente. Todos os dias, todos os dias e todos os dias. Portanto, quanto mais você fizer, melhor será a sua tarefa, o seu trabalho. Calvino, João Calvino, dizia: orare et labutare. Oração e trabalho. Disciplina e esforço é importante na nossa jornada homilética. Relembrando, a homilética é esta ciência que nos auxilia tanto na preparação quanto na entrega da nossa mensagem, tá bom? Eu concluo com uma frase de John Wesley. John Wesley dizia: dai-me 100 homens, e por que não contextualizar e dizer mulheres também, 100 homens e mulheres, que não amem ninguém mais do que a Deus, pois o nosso amor àquele que nos transmite, que nos dá esta mensagem, deve ser maior do que o nosso amor pela própria palavra, pela própria mensagem. Então, amar a Deus acima de todas as coisas. Ele diz: dai-me 100 homens que não amem ninguém mais do que a Deus e que não temam nada senão o pecado. E com eles eu abalarei o mundo. Se eu estivesse ouvindo John Wesley neste momento, eu diria a ele: John Wesley, conte comigo. Eu quero ser um destes 100 homens que vamos abalar o mundo. Juntos nós temos, através do Espírito Santo, a graça e o poder de abalar o mundo com a mensagem de Deus. Você também faz parte desse time? Você faz parte desse exército? Deixa aí nos comentários. Eu quero fazer parte desse exército. Eu quero mudar o mundo através da palavra de Deus. Seja aí um soldado do exército de Cristo convocado por John Wesley. 100 homens e nós abalaremos o mundo. Estas são as características, o perfil de um pregador relevante, do pregador que deseja abalar um mundo. E eu digo a você, se ainda não é
inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, ative as notificações, curta os nossos vídeos, tá bom? Não apenas esse, nós temos já várias playlists no nosso canal. Curta os nossos vídeos, comenta. É muito importante que você deixe a sua contribuição comentando. Diz aí para nós o que você tem achado das nossas aulas. Deixe sua opinião, suas contribuições e também compartilhe. Compartilhe no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais. Anuncie para todo mundo que tem coisa boa sendo construída lá no Instituto Teolosofando no YouTube. Tá bom? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Quinta-feira que vem estaremos juntos novamente, dando continuidade nos nossos estudos sobre a ciência e a arte que nos auxilia na preparação e entrega da nossa mensagem. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até lá. Yeah.